Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre Loft. O Loft é uma das ferramentas mais poderosas do SolidWorks porque ela é uma ferramenta muito versátil e também é considerada inteligente. Isso porque ela consegue fazer extrusões entre perfis diferentes. Vou ter aqui um exemplo. Por exemplo, eu quero sair de um círculo e chegar num retângulo. A extrusão normal e nenhum dos outros recursos que a gente aprendeu até agora possibilitam isso, né? Então eu posso usar o Loft. No Loft eu vou selecionar esses dois formatos e ele vai fazer para mim a transição gradativa de um círculo, né, para um retângulo, certo? E eu obtenho isso aqui. Isso é uma geometria um pouco difícil de conseguir com as outras coisas que a gente fez, os outros recursos que a gente viu até agora. Bom, só que a gente pode ainda colocar mais esboços aqui, né? E obter essa outra geometria. Olha como é que fica. Mas tem alguns poréns. Esses perfis que eu selecionei até agora, eles estão em esboços diferentes. Reparem para vocês verem. Um esboço, o segundo e o terceiro. Cada um num plano diferente. Outra coisa é que a ordem que eu seleciono eles importa. Eles devem ser selecionados em sequência. Certo? Eu venho aqui selecionar a caixa de perfis e eu tenho que selecionar eles em sequência. E onde eu clico nesses esboços também faz diferença. Isso por causa desses pontos verdes aqui, ó. Porque deixa eu mostrar o que acontece se eu clicar aqui, por exemplo. Se eu clicar do outro lado do esboço aqui, olha o que acontece. Tá vendo? Essa linha tende a ir para lá. E o SolidWorks não consegue finalizar uma geometria que siga esse caminho. Se eu puxar esse ponto para cá, eu já tenho alguma coisa. Eu já tenho uma geometria um pouco torcida. Certo? Então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Se eu quero essa geometria, eu tenho que puxar esse pontinho verde para cá, para seguir esse caminho. Bom, tem algumas restrições iniciais e finais aqui, que podem alterar um pouco essa geometria. A restrição final de normal ao perfil é uma que é interessante falar, porque ela altera bastante a geometria. Isso em relação ao comprimento da tangente inicial, que no caso é a distância desse primeiro perfil aqui da malha até o perfil, esse perfil aqui inicial, certo? E se eu aumento ele, olha o que vai acontecendo. Fica cada vez mais circular a base da minha geometria. A restrição final funciona da mesma maneira. Se eu venho aqui em normal perfil, eu posso colocar uma distância entre a penúltima seção da malha e o último perfil. Essa distância também vai alterar a minha geometria. Eu posso ter também curvas de guia. Essas curvas de guia, deixa eu mostrar um exemplo aqui. Essas curvas de guia, elas vão alterar também a geometria final do meu sólido. Olha o que acontece quando eu seleciono esse esboço aqui, que é um esboço separado, tá? Como uma curva de guia. Ele altera a minha geometria, né? Essa condição aqui de contorno da geometria. E é mais um recurso que é editável, né? Não vou entrar em detalhes porque isso aqui não vem muito ao caso. O que importa vocês saberem é o que eu posso alcançar com essa ferramenta. Aqui,
Deixa eu dar um ok para vocês verem. Olha lá, o que eu posso conseguir com isso? Outra coisa é que eu posso usar isso. Outra coisa é que eu posso usar esse recurso de Loft em esboços que não estão paralelos. Vamos supor aqui esse esboço. Esse esboço que não é paralelo a esses daqui. Se eu vier aqui em Loft, selecionar aqui todos na ordem e preferencialmente clicar no lado esquerdo de todos eles, olha a geometria que eu consigo construir. Repara para vocês verem que é uma geometria bastante complexa, né? Esse aqui eu tenho também restrições finais e iniciais, e esse aqui dá para a gente ter uma noção melhor de como que eu coloco, por exemplo, a distância do perfil final, né, e do penúltimo perfil. Olha só, se eu aumento a distância entre eles, a geometria vai mudar junto com isso também. Outra utilidade que eu tenho é que eu posso usar também aqui curvas de guia, certo? Vou selecionar novamente aqui os perfis. E agora eu vou selecionar essas duas curvas de guia. Eles são esboços 3D, tá? Isso aqui é um esboço e esse daqui é outro esboço. E olha o que eu tenho. Certo? Bom, gente, essa videoaula foi só para vocês terem uma ideia da utilidade do Loft, né? Do que o Loft é capaz, para quando vocês baterem o olho numa peça e verem que ela começa num perfil, tem um perfil intermediário e termina em um outro perfil, vocês saberem que vocês podem usar o Loft para isso. Porque com outra ferramenta, isso pode ser uma tarefa muito difícil ou quase impossível. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado.